Na primeira parte desta anatomia do aprisionamento existencial, desvelamos a verdade brutal que a humanidade prefere ignorar. O corpo é uma prisão. Vimos como esta jaula de carne e osso nos condena desde o primeiro suspiro traumático até o último estertor agonizante. Compreendemos que cada célula é uma cela, cada órgão um sistema de vigilância, cada batimento cardíaco uma batida do martelo do juiz, lembrando-nos de nossa sentença perpétua à existência material. Mas, se você imaginou que o horror da prisão corporal era o limite do aprisionamento humano, prepare-se para uma revelação ainda mais devastadora. Além das barras invisíveis de músculos e nervos que nos prendem à carne, existe uma segunda jaula, mais sutil, mas igualmente tirânica, mais invisível, mas infinitamente mais cruel. Uma prisão construída não por átomos ou moléculas, mas por símbolos, rituais, expectativas e normas que se infiltram na alma como vírus espiritual, moldando cada pensamento, cada palavra, cada gesto, cada suspiro. A sociedade é sua segunda prisão, e talvez a mais insidiosa de todas. Você não nasceu apenas num corpo. Nasceu numa teia complexa de significados, papéis pré-determinados, regras não escritas e expectativas silenciosas que foram tecidas durante milênios por milhões de prisioneiros anteriores que confundiram suas algemas com civilização. Antes mesmo de pronunciar sua primeira palavra consciente, já havia sido catalogado, classificado, rotulado e inserido numa categoria social que determinaria não apenas como os outros o veriam, mas principalmente como você se veria, ou melhor, como seria forçado a se ver. O número de seu documento de identidade não é apenas código burocrático, é sua matrícula na penitenciária coletiva. Seu nome não é apenas combinação de sons, é a marca que identifica qual cela social você ocupará. Sua nacionalidade, classe econômica, gênero, religião, profissão, todas essas não são características neutras, mas coordenadas precisas que localizam sua posição exata no complexo prisional chamado civilização. Schopenhauer, com sua percepção cruel da natureza humana, observou que a sociedade é um hospital de lunáticos, onde cada um cuida da loucura do outro. Mas ele foi gentil demais em sua metáfora. A sociedade não é hospital onde loucos se tratam mutuamente. É presídio onde prisioneiros vigiam uns aos outros, onde cada indivíduo se torna simultaneamente preso e carcereiro, vítima e algoz do sistema que os consome a todos. A primeira violência que a sociedade comete contra você é a mais fundamental. Ela define quem você é antes mesmo que você tenha a oportunidade de descobrir. No momento em que nasce, já existe um arquivo aberto em seu nome, um conjunto de expectativas moldadas pela interseção de suas coordenadas sociais. Se nasceu homem, deve ser forte, provedor, emocionalmente contido. Se nasceu mulher, deve ser sensível, cuidadora, esteticamente agradável. Se nasceu pobre, deve ser grato por qualquer oportunidade. Se nasceu rico, deve manter o status. Se nasceu numa cultura religiosa, deve aceitar suas verdades sem questionamento. Se nasceu numa família secular, deve descartar o sagrado como superstição. Todas essas programações sociais são instaladas em sua consciência antes mesmo que desenvolva capacidade crítica para questioná-las. São vírus mentais transmitidos através de gerações,
códigos de comportamento que se replicam automaticamente de mente em mente, como epidemia psicológica que nunca encontra cura, porque suas próprias vítimas se tornaram seus principais vetores de transmissão. Carl Gustav Jung, o explorador corajoso dos abismos da psique humana, identificou com precisão cirúrgica o mecanismo central desta prisão social: a persona, a máscara que somos forçados a usar em cada interação humana. Mas Jung foi compassivo demais ao chamar isso de máscara, como se fosse acessório removível. A verdade é mais sinistra. Não usamos máscaras sociais, somos devorados por elas. Elas crescem em nossa face como parasitas psicológicos, soldando-se à pele da personalidade até se tornarem indistinguíveis de nossa identidade real. Você acredita que escolhe suas palavras, seus gestos, suas reações. Que ilusão patética! Cada situação social ativa automaticamente o protocolo comportamental apropriado, baixado compulsivamente dos servidores culturais que operam em sua mente. Em casa, você executa o programa Filho Obediente ou Pai Responsável. No trabalho, roda o software Profissional Competente. Com amigos, instala temporariamente a versão Pessoa Descontraída. Em encontros românticos, ativa o modo Parceiro Desejável. Cada ambiente social é um palco diferente que exige performance diferente. E você se tornou ator tão consumado em suas próprias mentiras que esqueceu completamente qual era o seu rosto original antes de aprender a representar. A tragédia não é que você use máscaras, é que você não consegue mais removê-las. Elas se fundiram com sua pele psicológica. Quando tenta olhar no espelho em busca de seu rosto verdadeiro, encontra apenas uma sucessão infinita de personas sobrepostas, camadas e mais camadas de performances sociais que se acumularam ao longo dos anos como sedimentos geológicos da personalidade falsa. Você se perdeu completamente na representação. Não sabe mais onde termina a performance e onde começa a pessoa autêntica, se é que ela ainda existe em algum lugar sob todas essas camadas de condicionamento social. Michel Foucault, o anatomista do poder moderno, revelou a arquitetura diabólica desta prisão social através de seu conceito de panópticon, a torre de vigilância central, de onde um guarda pode observar todos os prisioneiros sem ser visto por eles. A sociedade moderna transformou cada um de nós simultaneamente no prisioneiro observado e no guarda que observa. Você vive sob vigilância constante do olhar social, mas também exerce essa mesma vigilância sobre todos os outros. Cada pessoa que encontra na rua é simultaneamente sua audiência, julgando sua performance, e sua responsabilidade de vigilância, sendo julgada por sua observação. É um sistema de controle social perfeito, porque cada elemento é simultaneamente controlador e controlado. O poder não precisa mais de reis ou ditadores visíveis. Ele se tornou a atmosfera invisível que respiramos, água psicológica na qual nadamos sem perceber que estamos nos afogando lentamente. Você se vigia e se pune, se controla e se censura, seguindo padrões que internalizou tão profundamente que acredita serem seus próprios valores, suas próprias preferências, seus próprios julgamentos morais. Mas observe com atenção científica e verá que todos os seus valores pessoais, na verdade, são downloads automáticos dos servidores culturais. Sua moral é software social instalado por programadores que você nunca conheceu. Sua estética é algoritmo de gosto coletivo executando em seu cérebro individual. Seus sonhos de sucesso são campanhas publicitárias internalizadas. Até mesmo suas formas de rebelião seguem scripts pré-aprovados de inconformismo permitido. A sociedade é genial em sua crueldade. Oferece ilusão de escolha individual dentro de menu limitado de opções pré-aprovadas. Você pode escolher ser conservador ou liberal, religioso ou ateu, artista ou executivo, rebelde ou conformista,
mas todas essas escolhas são apenas corredores diferentes na mesma prisão, celas decoradas de maneiras distintas, mas igualmente aprisionantes. A verdadeira liberdade, a possibilidade de existir além de todas as categorias, de ser genuinamente autêntico, de expressar sua natureza essencial sem referência a qualquer papel social. Essa possibilidade foi cuidadosamente removida do menu de opções disponíveis. Foi apagada tão completamente da consciência coletiva que a maioria das pessoas nem suspeita de sua existência. Kierkegaard, o filósofo da angústia existencial, compreendeu com clareza devastadora o peso psicológico desta prisão social. Ele viu que o indivíduo autêntico vive em estado de ansiedade constante, porque cada escolha genuína o coloca em conflito direto com as expectativas coletivas. A autenticidade se torna forma de exílio social, e o exílio social é forma de tortura psicológica que poucos conseguem suportar. A angústia kierkegaardiana não é neurose individual, mas resposta racional à situação impossível na qual nos encontramos. Para ser genuinamente humanos, precisamos ser autenticamente individuais, mas para ser socialmente aceitos, e a aceitação social é necessidade psicológica básica, precisamos sacrificar nossa individualidade no altar da conformidade coletiva. Você vive dilacerado entre duas necessidades incompatíveis: a necessidade de ser você mesmo e a necessidade de ser aceito pelos outros. E descobriu, através de anos de condicionamento doloroso, que essas duas necessidades são mutuamente exclusivas na maioria das situações sociais. Então, você fez a escolha que quase todos fazem: sacrificou a autenticidade em favor da aceitação. Matou lentamente a criança selvagem e espontânea que era para dar nascimento ao adulto socialmente adaptado que se tornou. Trocou a liberdade pela segurança, a verdade pela aprovação, a vida real pela performance socialmente aceitável. E agora vive numa condição que é forma sofisticada de suicídio psicológico. Você está vivo biologicamente, mas morto existencialmente. Respira, come, trabalha, se relaciona, mas tudo isso são apenas reflexos automáticos de um sistema social que opera através de seu corpo como parasita psicológico. Karl Marx, o anatomista da sociedade capitalista, identificou corretamente um aspecto crucial desta prisão: a alienação. Você foi sistematicamente separado de tudo que poderia conectá-lo à realidade autêntica. Alienado do produto de seu trabalho, você produz coisas que não precisa para pessoas que não conhece. Alienado do processo de trabalho, você executa tarefas fragmentadas e sem sentido. Alienado de outros seres humanos, suas relações se tornaram transações baseadas em papéis sociais, não conexões genuínas entre pessoas reais. E, principalmente, alienado de si mesmo, você não sabe mais quem é sobre todas as camadas de condicionamento social. A alienação não é apenas condição econômica, é estado ontológico. Você foi separado de sua própria essência por um sistema que precisa de sua energia vital para se manter, mas não pode tolerar sua autenticidade individual, porque ela ameaça a ordem coletiva. O trabalho moderno é apenas a versão mais visível desta alienação. 8 horas por dia ou mais de sua vida são confiscadas por atividades que não escolheu, executando tarefas que frequentemente considera sem sentido, sob supervisão de pessoas que não respeita, produzindo resultados que não importam para você pessoalmente. Em troca, recebe salário que permite comprar produtos feitos por outros alienados em condições similares. Você se torna engrenagem numa máquina social gigantesca que produz o que exatamente? Mais máquinas sociais, mais alienação, mais pessoas desconectadas de si mesmas trabalhando em empregos sem sentido para comprar produtos desnecessários que prometem felicidade, mas entregam apenas distração temporária da vacuidade existencial.
E quando termina o expediente e vai para casa, não encontra alívio da prisão social, apenas troca de cela. Em casa deve desempenhar outros papéis: cônjuge ideal, pai ou mãe exemplar, filho ou filha grato, vizinho civilizado. Cada papel vem com seu próprio conjunto de expectativas, responsabilidades, limitações comportamentais. O tempo livre se torna tempo de recuperação para voltar a trabalhar. O lazer se torna indústria que vende produtos para ocupar as horas em que você não está produzindo lucros para outros. Até mesmo seus momentos de descanso são colonizados pelo sistema social que precisa de sua atenção, seu dinheiro, sua energia emocional. As redes sociais digitais são a evolução mais sofisticada desta prisão. Você se tornou produto que vende a si mesmo para audiências que também são produtos vendendo a si mesmas. Cada postagem é performance cuidadosamente calculada para gerar aprovação social, quantificada em curtidas e comentários. Você curou a si mesmo para consumo público, editando sua vida real para se conformar aos padrões de felicidade e sucesso que são, na verdade, campanhas publicitárias internalizadas. Observe a inversão perversa de valores que a sociedade perpetua com precisão diabólica. Ela rejeita sistematicamente a inteligência genuína, enquanto idolatra a mediocridade espetacularizada. Os pensadores profundos, os questionadores sinceros, aqueles que ousam examinar criticamente as estruturas sociais, estes são marginalizados, ignorados, frequentemente ridicularizados como complicados demais ou negativos. Enquanto isso, a massa transforma em heróis e multimilionários aqueles que oferecem exatamente o que ela deseja: distração superficial, entretenimento vazio, validação de suas ilusões mais reconfortantes. A inteligência que questiona é perigosa para a estabilidade da prisão social. Por isso, o sistema desenvolveu anticorpos culturais que neutralizam automaticamente qualquer forma de pensamento que ameace suas fundações. O intelectual honesto é rotulado de elitista. O crítico social é desqualificado como pessimista. O filósofo genuíno é descartado como irrelevante. Enquanto isso, celebridades que produzem conteúdo intelectualmente vazio, mas emocionalmente estimulante, são elevadas ao status de oráculos culturais, seus pronunciamentos superficiais tratados como sabedoria profunda por milhões de seguidores. Esta inversão não é acidental. É estratégia evolutiva da própria prisão social. Porque a massa, inconscientemente, compreende que a inteligência genuína é sua maior ameaça. Um povo que pensa criticamente eventualmente questionaria a legitimidade de suas correntes. Por isso, a sociedade desenvolveu mecanismos sofisticados para recompensar a estupidez espetacular e punir a inteligência inconveniente. Transforma imbecis carismáticos em influenciadores milionários, enquanto força pensadores brilhantes a trabalhar em empregos que desperdiçam seus talentos para pagar contas básicas. Sua identidade se fragmentou em múltiplas versões digitais, cada uma otimizada para diferentes plataformas e audiências. Você no Instagram é diferente do você no LinkedIn, que é diferente do você no WhatsApp, que é diferente do você no Tinder. Todas essas versões são falsas, mas você passou tanto tempo as construindo e mantendo que esqueceu qual seria a versão verdadeira. A tecnologia prometeu liberdade, mas entregou forma mais refinada de escravidão. Você carrega no bolso dispositivos que o conectam instantaneamente a bilhões de outras pessoas, mas nunca se sentiu mais isolado e sozinho. Tem acesso a todo o conhecimento humano, mas nunca teve tanta dificuldade para distinguir verdade de manipulação. Pode comunicar-se com qualquer pessoa do planeta, mas nunca teve conversas tão superficiais e vazias de significado real.
O paradoxo da sociedade moderna é que ela promete individualidade, mas entrega conformidade massificada. Oferece infinitas opções de consumo, mas nenhuma alternativa real de existência. Celebra a diversidade, mas pune qualquer diferença que questione seus fundamentos. Prega tolerância, mas pratica intolerância sistemática contra qualquer forma genuína de não conformidade. Você descobriu que pode ser diferente de qualquer maneira que quiser, desde que todas essas diferenças sejam cosméticas e não alterem fundamentalmente sua função como consumidor, produtor e reprodutor do sistema social. Pode ter qualquer identidade sexual, qualquer estilo estético, qualquer filosofia de vida, desde que continue trabalhando, pagando impostos, consumindo produtos e perpetuando as estruturas básicas que mantêm a prisão funcionando. A rebelião foi cooptada e transformada em produto de consumo. Você pode comprar roupas de rebelde, ouvir música de protesto, adotar ideologias revolucionárias, tudo isso vendido em lojas, promovido por corporações, aprovado por algoritmos que transformam até mesmo a resistência em fonte de lucro para o sistema que supostamente você está resistindo. Não existe saída pela política, porque todos os partidos políticos são variações do mesmo tema: a administração eficiente da prisão social. Uns querem celas mais confortáveis, outros querem disciplina mais rígida, mas nenhum questiona a legitimidade fundamental do aprisionamento coletivo. A democracia se tornou o processo pelo qual os prisioneiros votam em qual guarda preferem, mas os guardas são sempre funcionários da mesma instituição prisional. Não existe saída pela religião, porque as religiões organizadas se tornaram departamentos de recursos humanos da prisão social, ensinando conformidade e resignação disfarçadas de virtude espiritual. Elas prometem liberdade na próxima vida em troca de obediência nesta vida, transformando a esperança transcendente em ferramenta de controle social. Não existe saída pela educação, porque o sistema educacional é linha de montagem que produz trabalhadores qualificados para funções pré-determinadas na engrenagem social. Ele ensina habilidades técnicas, mas mata a curiosidade genuína. Transmite informações, mas destrói sabedoria. Produz especialistas em tarefas fragmentadas, mas elimina seres humanos capazes de compreensão holística da existência. Não existe saída pela arte, porque a arte foi cooptada pelo mercado e transformada em entretenimento, decoração ou investimento financeiro. A arte genuína, que deveria ser explosão de autenticidade individual capaz de rachar as fundações da prisão social, foi domesticada e integrada ao sistema como válvula de escape controlada que alivia pressões sem alterar estruturas fundamentais. Você está cercado por todos os lados. Cada movimento em direção à autenticidade é imediatamente detectado pelos sensores sociais e neutralizado através de cooptação, ridicularização ou ostracismo. O sistema aprendeu a absorver todas as formas de resistência e transformá-las em combustível para sua própria expansão. E a crueldade suprema desta prisão não é física, é psicológica. Você foi convencido de que é livre. Acredita que suas escolhas são genuínas, que suas opiniões são originais, que sua personalidade é autêntica. Vive na ilusão de autonomia enquanto executa a programação social com precisão robótica. O prisioneiro mais bem controlado é aquele que não sabe que está preso. E você, como bilhões de outros, foi transformado no prisioneiro perfeito. Vive em liberdade imaginária dentro de jaula real, defendendo entusiasticamente as barras de sua própria cela, atacando qualquer um que sugira que outras formas de existência são possíveis.
A sociedade conseguiu o que nenhum tirano da história conseguiu: fazer seus prisioneiros amarem suas algemas, decorarem suas celas e punirem voluntariamente qualquer tentativa de escape, incluindo suas próprias tentativas inconscientes de buscar a liberdade. Você se tornou carcereiro de si mesmo, vigiando seus próprios pensamentos, censurando seus próprios impulsos, punindo suas próprias tentativas de autenticidade. O Big Brother orwelliano não precisou ser instalado externamente. Você o carrega dentro da cabeça como software de autovigilância que opera 24 horas por dia. E quando ocasionalmente consegue vislumbrar a natureza real de sua condição, quando por um momento a cortina se abre e você vê as barras invisíveis da prisão social, o terror existencial é tão insuportável que você imediatamente fecha os olhos e volta correndo para o conforto familiar da ilusão. Prefere a segurança da escravidão conhecida aos riscos aterrorizantes da liberdade desconhecida. Porque a liberdade real, não a ilusão de escolha entre opções pré-aprovadas, mas a possibilidade genuína de existir além de todos os papéis, máscaras e expectativas sociais, essa liberdade exige coragem que poucos possuem. Exige disposição para viver na incerteza, para ser rejeitado pela maioria, para construir significado individual numa sociedade que oferece apenas significados coletivos pré-fabricados. A autenticidade é forma de exílio voluntário, e o exílio é preço que a sociedade cobra de qualquer um que se recuse a participar da farsa coletiva, que insista em ser genuinamente individual numa época que celebra a individualidade apenas como estratégia de marketing. Mas aqui está a revelação mais devastadora de todas. Mesmo esta análise da prisão social, mesmo esta compreensão da natureza ilusória da liberdade moderna, mesmo este despertar para os mecanismos de controle que operam através de sua consciência, tudo isso ainda ocorre dentro dos limites de uma prisão ainda mais fundamental. Porque suas próprias ideias sobre liberdade e autenticidade são formadas pela linguagem que aprendeu, pelos conceitos que internalizou, pelas estruturas mentais que desenvolveu vivendo dentro desta sociedade. Até mesmo sua rebelião contra a sociedade usa ferramentas que a sociedade forneceu. Até mesmo sua crítica do sistema social é articulada através de símbolos, lógicas e referências que são produtos desse mesmo sistema. E por trás da prisão do corpo e da prisão da sociedade, existem outras jaulas ainda mais profundas e inescapáveis. A prisão da mente, com seus padrões compulsivos de pensamento. A prisão do tempo, que o arrasta inexoravelmente do passado morto para o futuro inexistente. A prisão do desejo, que o mantém eternamente insatisfeito, buscando felicidade em objetos que nunca podem fornecê-la. E, finalmente, a prisão da própria linguagem. Esta teia de símbolos e significados através da qual você filtra toda a experiência, interpretando realidade através de conceitos, que são, eles mesmos, construções mentais que distorcem mais do que revelam a natureza verdadeira do que é. O corpo é uma prisão, a sociedade é uma prisão. Mas a anatomia completa do aprisionamento humano está apenas começando a ser revelada. E quando terminarmos esta dissecação sistemática de todas as jaulas que confinam a consciência, talvez, apenas talvez, possamos vislumbrar o que seria existir verdadeiramente livre. Ou talvez descubramos que a própria busca por liberdade é apenas mais uma forma sofisticada de escravidão
e que o prisioneiro que se torna consciente de todas suas prisões continua sendo, fundamentalmente, um prisioneiro. Aqui é vontade cega, onde as máscaras caem e a verdade corta mais fundo que qualquer lâmina.